Fala pessoal, vou explicar para vocês então como que vocês fazem para descobrir se um esquadro está no esquadro. Então, primeira coisa que vocês precisam é um pedaço de madeira ou um pedaço de MDF. O MDF é bom porque como ele tem essa área branca, vai ficar mais fácil de a gente enxergar qualquer distorção. Além disso, vocês precisam de uma ferramenta de marcação, tá? Então, o que nós temos disponível, né? Uma lapiseira, uma caneta e um lápis. Por que eu não gosto de usar lápis? Porque a pontinha do lápis ela vai se desgastando à medida que a gente risca e vai ficando cada vez mais grossa, né? Então aqui eu tô com uma ponta mais ou menos fina. Na hora que eu começar a riscar aqui, essa ponta vai ficando mais grosseira, tá? Então a gente perde precisão dessa maneira. Outra opção disponível é a caneta. A caneta não tem esse problema, ela vai fazer uma marca fina, bem visível, clara, ok? Só que a caneta ela é meio redondinha, tá? Então pode acontecer um problema aqui na hora da gente fazer a marcação de a gente não apoiar ela da mesma maneira. Então a gente acaba perdendo um pouco de precisão por causa disso, tá? E por último a lapiseira, que é a minha ferramenta favorita para fazer esse tipo de coisa. E para qualquer marcação de precisão eu prefiro usar a lapiseira. Pode ser 0,9, 0,7, 0,5. Para esse processo aqui, se vocês tiverem uma 0,5 seria ideal, que é mais fininho. Eu estou usando uma 0,7, mas uma 0,9 também funciona. Por que a lapiseira é boa? Por causa que a pontinha dela aqui é reta. Então eu vou ter um apoio muito preciso aqui na hora de marcar. Tá? Então vamos lá, como é que funciona o processo? Primeira coisa que vocês vão fazer é colocar o esquadro aqui contra a peça. Muito importante, gente, não se segura o esquadro assim. Tá? O esquadro é sempre assim. Vocês pressionam o corpo dele contra a peça que vocês querem aferir. E aí vocês podem movimentar. Tá? Então, no caso, esses quadros combinados, inclusive, eles têm essa voltinha aqui, que isso aqui é ótimo. E foi feito para vocês colocarem o dedo, tanto aqui quanto aqui, ó. Tá? Não segura esse quadro assim, porque isso aqui acontece, ó. Na hora que vocês marcam, vocês empurram e ele se movimenta. Então, não é legal segurar desse jeito, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou apoiar bem firme aqui contra a parede e vou fazer uma marca bem precisa aqui, com o esquadro desse lado. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e giro o esquadro do outro lado para verificar se vai ter alguma diferença na peça. Tá? Então eu vou colocar a ponta da minha lapiseira exatamente onde eu fiz a primeira marca e vou fazer uma segunda marca em cima dela. Olha o que aconteceu aqui. A minha marca continua aparecendo uma marca apenas. Tem uma linha clara e bem definida aqui, tá? Vou fazer com caneta para vocês verem. A caneta é legal porque ela é mais fina ainda, então a gente consegue ter uma percepção mais clara dessa marca. Marcar de um lado, giro e vou marcar do outro. Aqui que eu falei que a gente pode ter um problema, porque na hora de posicionar a caneta aqui, a gente pode acabar rodando um pouco, tá? Mas se a gente posicionar certinho, fica legal. E marquei em cima de novo. Olha só. Tá bem fino, a gente só vê uma marca aqui, tá? Isso é o sinal de um esquadro que está perfeitamente aferido. Agora eu vou pegar um outro esquadro aqui, que eu tenho, que eu já sei que tá fora, né? Então vou fazer o mesmo processo, vou apoiar aqui, vou fazer uma marca, vou girar e vou fazer mais uma marca. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só como é que ficou a ponta aqui no final, ó. Vocês estão vendo que separou e formou duas linhas? Ele está bem fora do esquadro. Às vezes ela só fica um pouco mais grossa. Nesse caso aqui ele está muito fora. Então a gente consegue ver o resultado aqui. São duas linhas ao invés de uma. Quanto maior for o esquadro, mais difícil dele estar perfeitamente aferido, tá, gente? Um esquadro desse tamanho é muito mais difícil dele ter precisão que um desse. Né? Por isso que os esquadros de precisão grandes são absurdamente caros, né? Porque quanto maior a distância, maior a precisão necessária.